Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje voltamos a falar de mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Depois de 1972, na edição número 20 dos Jogos, chegamos agora a Montreal, no Canadá, sede dos 21º Jogos da Era Moderna. E esse talvez tenha sido os Jogos com mais problemas de tutu financeiro, mas essa parte eu vou falar um pouquinho mais lá na frente na organização. Porque agora peço que vocês curtam esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Quanto mais curtidas, melhor é. Então já senta o dedo no like, vai lá na mãozinha, no joinha, clica nela, show de bola, já começou ajudando. Outro ponto que você pode fazer e ajuda muito é aquele comentário maroto. Então vai lá, escreve o que você está achando do vídeo, o que você está achando no canal. A hashtag lá no final do vídeo também é super importante que você coloque para eu saber que você está chegando até lá. Tudo isso é um aglomerado que você pode fazer nos comentários. Então não se esqueça, já começa a digitar aí. E é claro, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho. Só assim você ficará sabendo quando novos vídeos estiverem por aqui. Então, pedidos feitos, Montreal nos espera. Então para chegar até lá, nós entramos novamente em nossa máquina do tempo, afivelamos o nosso cinto e botamos as coordenadas para o ano de 1976. Sede dos 21º Jogos Olímpicos da Era Moderna, Montreal, Canadá. Simbora? Simbora? Tá preparado? Eu estou. Então, simbora! Montreal, 1976. Pois é, gente. Canadá nunca havia sido sede dos Jogos Olímpicos. Então, que tal começarmos agora a contar a história de como foi esse processo? Até porque o Canadá já havia tentado algumas vezes ser sede dos Jogos Olímpicos. No ano de 1932 e no ano de 1944, os canadenses, através de Montreal, tentaram ser sede dos Jogos Olímpicos de Inverno. Porém, nas duas tentativas, sem sucesso. No Jogo de Verão, também foi uma candidata mais recentemente, exatamente no ano de 56, quando também perdeu, desta vez para a cidade de Melbourne, na Austrália. E depois de algumas tentativas frustradas também nos jogos anteriores em 72, foi mais uma vez necessário que o Canadá começasse a pensar em ser sede dos Jogos Olímpicos, até porque eles queriam muito e muito mesmo. Só que além de Montreal, também havia a cidade de Toronto, uma outra grande cidade ali do país. Então, coube à cidade de Toronto e de Montreal disputarem para ver qual cidade representaria o Canadá na disputa para ser sede dos Jogos Olímpicos de 76. E nessa votação interna, Montreal ganhou com uma certa tranquilidade, porque as duas concorrentes que estavam ali batalhando com ela eram cidades de países que mandavam o negócio todo naquela época. A primeira adversária de Montreal era a cidade de Moscou, na então União Soviética. E a outra cidade era a de Los Angeles, nos Estados Unidos. No dia 12 de maio de 1970, os dois acabaram se anulando e Montreal se beneficiou disso. Ao todo, foram 2 rodadas necessárias para escolher a cidade sede. Na primeira delas, a cidade eliminada foi a de Los Angeles, com apenas 17 votos. Montreal ficou em segundo com 25 e Moscou liderou a primeira rodada com 28 votos. E na segunda rodada, basicamente, os votos que eram dos Estados Unidos, de Los Angeles, acabaram migrando para Montreal, ficando com 41 votos contra os mesmos 28 de Moscou da primeira rodada. Então, bem-vindo a Montreal como uma cidade dos Jogos Olímpicos. O comitê organizador foi criado, foi montado, mas com certeza eles não esperavam o que estava por vir. Muitas dificuldades, principalmente em questão financeira. O primeiro grande fato é que quando uma cidade se candidata para sediar os Jogos, normalmente ela ganha um aporte financeiro da própria prefeitura, do estado onde ela é localizada
e também do próprio país. A questão é que o governo federal canadense falou que não iria financiar um centavo sequer, deixando toda a despesa tanto para o estado de Quebec, na província de Quebec, e também para a prefeitura da cidade de Montreal. Eles até tentaram achar maneiras criativas, que era criar uma coleção de moedas para conseguir vender para colecionadores, só que essa ideia acabou sendo um completo fracasso. O que ajudou um pouquinho a sanar as dificuldades financeiras foi a loteria olímpica, que também foi feita para os jogos anteriores. Inicialmente, eles estavam prevendo arrecadar com a loteria olímpica 32 milhões de dólares canadenses, mas eles conseguiram juntar 231 milhões, ou seja, bem acima do que esperado. Só que digamos que essa foi a única notícia boa durante todo esse período, desses anos aí de preparação. O Canadá começou a sofrer com uma inflação pesada. Era cerca de 40% ao ano. Os Jogos Olímpicos de Montreal estava avaliado, que fosse gasto cerca de 231 milhões de dólares canadenses. E ao final dos Jogos, esse preço subiu para 700 milhões. Por conta da inflação, os operários também viam necessidade que seus salários fossem aumentados. E isso acabou causando algumas greves durante semanas aí também para a construção dos Jogos. Isso dificultou muito, tanto que eles tiveram que desistir de algumas construções que estavam previstas no projeto original. Apesar de todas essas dificuldades, que foram muitas, eles conseguiram deixar pronto de alguma forma e assim partiram para o início da competição. Então, vamos ouvir como é que foram os jogos? Simbora! Bom, gente, os Jogos de Montreal, da 21ª edição dos Jogos, começou no dia 17 de julho de 1976, no Estádio Olímpico de Montreal, onde recebeu o número de 73 mil espectadores. E os Jogos foram abertos pelo chefe de Estado do Canadá, que no caso é a Rainha Elizabeth II. Pois é, gente. Vocês sabiam que o Canadá faz parte dos países da coroa britânica? Pois é, isso até hoje. Mas nem tudo foi bonito assim para a família real. Um convite oficial foi enviado para que ela pudesse vir representar e abrir os jogos. Só que teve gente na política mesmo, da chefia do país, que falou assim, não, melhor não venha, tal. Acabou que ela foi. Eu acho até, graças a Deus, que ela foi, para ela poder abrilhantar ainda mais. Ao todo, foram um pouco mais de 6 mil atletas presentes nesses jogos e disputaram o equivalente ali a 21 esportes. Ao todo, essas 21 modalidades aconteceram em 27 locais de competição, que foram divididos assim em 3 regiões. A primeira é o Parque Olímpico, a segunda na Grande Montreal e o terceiro eram locais que ficavam fora da cidade, ali nos arredores. E uma coisa que vocês devem ter reparado é em relação ao número de atletas, que diminuiu relativamente bem em relação aos últimos jogos. Isso muito porque nada mais nada menos do que 29 países acabaram boicotando os jogos. Só que isso também é um tema um pouquinho mais pra frente, que eu vou detalhar um pouco mais. Claro que depois de 16 dias de competição, com alguns recordes quebrados, muitas marcas pessoais conquistadas, medalhas conquistadas na raça também, os jogos se encerraram. Em primeiro lugar, ficou a União Soviética, com 49 medalhas de ouro e 125 no total. Em segundo lugar, ficou os Ficou a Alemanha Ocidental, conseguiu 40 medalhas de ouro e 90 no total. Agora sim, os Estados Unidos, eles ficaram em terceiro nos jogos, com 34 medalhas de ouro e 94 no total. Os jogos terminaram no dia 1º de agosto, completando assim os 16 dias. Para Montreal, o Brasil subiu um pouquinho o número de atletas, enviando 93 no total. Desses, 86 homens e
7 mulheres. O Brasil participou de 12 modalidades esportivas nesses jogos. E o Brasil teve uma campanha boa, né? Para aquilo que ele tinha na época, foi considerado muito boa. O Brasil conquistou apenas 2 medalhinhas de bronze, só que os resultados foram super positivos. Primeiro vamos contar as medalhas de bronze. A primeira delas aconteceu na vela, na classe Flying Dutchman, que já tinha rendido medalha para o Brasil 8 anos antes. Os brasileiros medalhados foram Reinaldo Conrad e Peter Finker. Os dois começaram ali os jogos meio mediano, né? Não estavam entre os líderes, só que aí da metade em diante eles foram crescendo bastante, ganhando até uma regata. E ao final da disputa eles ficaram em terceiro lugar. A outra medalha brasileira nesses jogos foi no atletismo, numa prova que a gente tinha bastante tradição. João Carlos Oliveira. E eu posso dizer que ele chegou a Montreal como favorito. Ele tinha o recorde mundial antes dos jogos, ele era detentor da melhor marca do mundo. Nas eliminatórias da prova, ele sobrou. Conseguiu o salto logo de cara, que já o classificava, então nem saltou mais. Na final é que ele não conseguiu ir tão bem. Ele estava fora do pódio até o seu último salto. Na sua última tentativa, ele alcançou a marca de 16,90 metros, conseguindo assim a terceira colocação e a medalha de bronze. E apesar de termos conquistado apenas 2 medalhas e de bronze nesses jogos, como eu falei, tivemos resultados bem expressivos. Tivemos quase medalhas aí. Uma medalha que a gente talvez esperasse um pouquinho mais, até pelo histórico, foi no futebol. O Brasil acabou ficando em quarto, perdendo a disputa de terceiro lugar para a União Soviética. A gente também conseguiu ficar em quarto na classe FIM, com Cláudio Biekark, Jean Madruga. Não é só Madruga. É esse rapaz aqui. Ele ficou em quarto lugar em 2 provas. Nos 400 metros livre e nos 1.500 metros livre. Começamos a falar dos grandes destaques desses jogos com a grande e pequena notável Nadia Comaneci. Rapaz, Nadia Comaneci disputou esses jogos com apenas 14 anos de idade. E com certeza foi a queridinha dos jogos. E durante muito tempo, a queridinha da ginástica. Até hoje, né, podemos dizer que ela é a grande atleta, o grande nome da ginástica na história. Nesses jogos, ela conseguiu pela primeira vez aquela nota, o 10 perfeito. E isso aconteceu não foi uma, não foi 2 e não foi 3 vezes, mas sim 7. 7 vezes ela conseguiu a nota 10 perfeita. Ela, no final dos jogos, ganhou 3 ouros. O cubano Alberto Juan Torena foi o primeiro atleta na história do atletismo a conseguir as medalhas de ouro nas provas dos 400 e dos 800 metros livres na mesma edição dos Jogos. Viktor Saneyev conquistou seu 3º ouro seguido aí em Jogos Olímpicos. E isso foi na prova onde o brasileiro medalhou na prova do salto triplo. Outro que conseguiu essa façanha foi o italiano Klaus Di Biase, só que neste caso foi na plataforma dos saltos ornamentais. E aí, como eu falei com vocês, que a família real estava em peso no Canadá para poder acompanhar os jogos, participaram da abertura? Pois é, mas na realidade é que tinha um motivo muito mais especial. É que um membro da família real estava nos jogos. E neste caso era a princesa Ana, a segunda filha ali do casal Elizabeth e Philip, né, atrás do príncipe Charles. Ela competiu nas provas de hipismo. Ganhou medalha? Não ganhou. Mas se pegar na história, muitos membros da família real têm o costume, a tradição de participarem de competições esportivas da mesma forma que eles também têm a tradição de fazerem parte das Forças Armadas Britânicas. E aí fica só esse detalhe, até uma curiosidade, apesar dela não ter sido uma medalhista. Estiveram presentes na 21ª edição dos Jogos Olímpicos 6.084 atletas. Desses, 4.824
eram homens e 1.260 mulheres. Foram ao todo 198 eventos esportivos nos 21 esportes e 27 disciplinas. Muitos países africanos boicotaram esses jogos pelo seguinte motivo. A Nova Zelândia, ela é muito famosa pelo seu time de rugby, os All Blacks. E a África do Sul também tem uma tradição nessa modalidade. E foi marcado um jogo entre os dois países na África do Sul. E a Nova Zelândia enviou os seus atletas para o país africano. Muitos países não gostaram dessa atitude, principalmente os africanos, e pediram que a Nova Zelândia fosse excluída dos Jogos de 76. Por quê? Se vocês se lembram, a África do Sul vivia o regime de apartheid, né? A separação entre negros e brancos. Então, boa parte dos países africanos não foram, assim como o Iraque, a Guiana, alguns países também fora do continente africano. Outra curiosidade agora super engraçada é que o Canadá estava vivendo assim, uma cidade de Montreal, para ser mais exato, estava com muitas tempestades ali no meio das competições, poucos dias depois da abertura dos jogos. E por causa dessa tempestade, a pira olímpica se apagou, a chama sumiu. E um oficial ficou tão desesperado, nossa, a chama olímpica se apagou, não pode, não pode. Pegou um isqueiro e acendeu a pira olímpica. Pode não, menino, pode não. Essa história ficou super famosa. O COI, sabendo que isso não pode, foi lá, apagou a pira olímpica novamente e pegou a chama reserva, que sempre tem, desde que começou lá com o fogo olímpico, e pegou lá e acendeu de novo a pira com a chama que foi acesa na Grécia, como é tradição. E aqui uma curiosidade que talvez não seja tão bom para o país anfitrião, então, o Canadá. Ele foi o primeiro e único até hoje país a sediar os jogos e não conquistar nenhuma medalhinha de ouro. Sim, eles ganharam 11, foram 6 de prata e 5 de bronze e nenhuma de ouro. Isso já aconteceu em Olimpíadas de Inverno, mas Olimpíadas de Verão, só tu, Canadá, só tu. Cara, que jogos complicados. Quase não sai do papel, muitos problemas financeiros. Eu acho até que, de alguma forma, esses jogos não eram para ter acontecido, mas de alguma forma, graças a Deus, eles aconteceram porque é muito legal e tivemos grandes nomes do esporte que fizeram participação nesses jogos, principalmente a Nadia Comaneci. Cara, imagina se não tivesse Montreal 76. A gente conheceria a Nadia? Não sei, né? Mas ela marcou história nesses jogos. Então, apesar de tudo, de todos os problemas que o Canadá teve, foi importantíssimo que esses jogos fossem realizados e também histórias maravilhosas que estão aí para ser contadas. Eu vi, realizando as pesquisas, vi inúmeras coisas bacanas. O fato da Rainha Elizabeth, a participação da família real nos jogos, em competição, a Nádia, como citei, outros grandes atletas que competiram nesses jogos, os brasileiros ganhando medalha, o brasileiro se tornando uma potência na vela, né, que não era até algumas edições atrás. Ou seja, cara, as Olimpíadas, elas unem muito a gente, unem bastante. E apesar de todos os problemas prévios e durante a competição, cara, quando você vê tudo lá pronto e a competição acontecendo, é tão maravilhoso, cara. É tão bonito. E ao final de tudo, é ver que tudo valeu a pena. Pois é, Canadá. Obrigado pela essa oportunidade. Você já tentou outras vezes também se eleger, né? Pleitear a chance de sediar os jogos. Não conseguiu ainda. Espero que consiga. Porque você é um país que merece, viu? Você é um país que merece. E eu até quero visitar você um dia. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por terem ficado até aqui assistindo esse vídeo até o final. Muito bacana ter a presença de vocês. Não se esqueça de curtir, taca o dedo nesse like, comentar, bate no teclado aí com os dedinhos escrevendo coisas bacanas do canal, do vídeo. Se tiver alguma crítica, sugestão também super bem-vinda. E é claro, não se esqueça da hashtag. Hashtag de hoje, são duas novamente, Montreal 1976 e é claro, Nadia Comaneci.
Ah, gente, tem vídeo dela aqui no canal, viu, gente? Não se esqueça, tem vídeo da Nádia aqui no canal, assistam, vale muito, muito a pena. E é claro, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Acione o sininho, porque só assim você será notificado quando novos vídeos estiverem por aqui, beleza? Não se esquecendo, vídeos novos todo domingo, 10 horas da manhã, ok? É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.